Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Com certeza, mais uma semana vivida no amor de Deus, na esperança de que este mundo pode ser e ainda será muito melhor. E isso depende de cada um de nós fazer a sua parte, viver a sua missão. E o tema de hoje então é Eucaristia e Missão, o amor que envia. O texto bíblico que nos conduz e nos ilumina nesta reflexão de hoje é de Lucas 24, do 30 ao 35. Refere-se aos discípulos de Emaús. Quando estavam à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu. Então seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se imediatamente e voltaram para Jerusalém. A Eucaristia é a fonte e o cume da missão. A Eucaristia é o coração da vida missionária. Dela recebemos a força para anunciar Cristo ao mundo, como disse o Papa Francisco na oração do Ângelus na festa de Corpus Christi do ano de 2017. Não há missão sem a Eucaristia, porque é dela que brota o amor que nos impele a evangelizar. Da mesma maneira que no Evangelho vemos como os discípulos de Emaús, ao reconhecerem Jesus ao partir o pão, são transformados e enviados de volta à missão, o encontro com Jesus Eucarístico nos impulsiona a testemunhá-lo, a sair de nós, a ir e anunciar. Então a Eucaristia, ela nos transforma e nos envia em missão, ela faz de nós missionários. É impossível comungar verdadeiramente e não assumir a missão. A Igreja não pode nunca dispensar o centro do seu mistério, que é a Eucaristia. Quem participa dela se torna missionário do Evangelho. A comunhão com Cristo na Eucaristia nos conforma ao seu amor e nos faz portadores de sua presença. A missa sempre termina com um envio: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Esse ide, na verdade, é um envio, um imperativo missionário. Quem se alimenta da Eucaristia recebe a graça de ser outro Cristo no mundo. Então nós temos que cultivar essa espiritualidade missionária a partir da Eucaristia. Jesus Eucarístico nos faz almas missionárias, nos faz pessoas missionárias. São João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, no número 22, diz assim: aquele que se alimenta do corpo e sangue de Cristo não pode ficar indiferente diante daqueles que ainda não o conhecem. E a Madre Leônia nos diz que a missão começa no altar e se prolonga na vida. Quem adora e comunga precisa sair ao encontro dos irmãos. Então, uma verdadeira espiritualidade eucarística, ela não termina só na comunhão, ali na missa, ou na adoração ao Santíssimo. Ela precisa ser algo que nos transforma em missionários. A missão verdadeiramente se prolonga a partir do altar, na vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E fica aquela perguntinha para reflexão: como é que a Eucaristia está me transformando em missionário, em missionária? Será que a Eucaristia de fato me transforma em missionário, em missionária? Como é que eu posso perceber isso na minha vida? A minha espiritualidade tem sido verdadeiramente eucarística? E vamos então lembrar alguns testemunhos de missionários e missionárias que viveram intensamente a Eucaristia. São Daniel Combone, 1831 a 1881. Ele foi missionário na África e dizia: sem a Eucaristia não posso dar um passo na missão. Ele passava horas
adorando Jesus na Eucaristia antes de sair para evangelizar. E a Santa Teresa de Calcutá, de 1910 a 1997, é uma santa mais recente, né? Nós nos lembramos de quando ela morreu. Antes de atender os pobres, tanto ela como suas irmãs passam horas em adoração. E ela dizia: sem a Eucaristia, meu serviço seria apenas filantropia, mas com ela é missão. Olha aí, bem interessante isso, né? Nós vivemos hoje num mundo onde existe muito de filantropia. Existem muitas pessoas que fazem o bem, mas não são missionários. Por quê? Porque não fazem ancorados e alimentados pela Eucaristia. Nós que acreditamos, nós que vivemos a nossa fé cristã, nós que nos alimentamos da Eucaristia, nós nos tornamos missionários, assim como foi Santo Antônio Maria Claret, assim como foi Madre Leônia. Nós sabemos que a Madre Leônia foi uma mulher adoradora. A Madre Leônia se levantava de madrugada para fazer a sua adoração ao Santíssimo. Então ela já começava seu dia iluminada, né? Iluminada pela presença de Jesus Eucarístico. E dali ela irradiava esse seu amor, esse seu zelo missionário, essa vocação de fundadora de uma congregação missionária. E vamos rezar então pedindo a Deus um coração eucarístico e missionário. Senhor Jesus, Tu te fazes presente na Eucaristia para nos alimentar com Teu amor. Dá-nos um coração ardente como o dos discípulos de Emaús, que ao partir o pão sejamos transformados e enviados ao mundo para anunciar o Teu nome. Que cada comunhão nos torne missionários e missionárias do Teu reino. Amém. Jesus missionário, fazei-nos missionários eucarísticos. Jesus missionário, fazei-nos missionários eucarísticos. Jesus missionário, fazei-nos missionários eucarísticos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. A Eucaristia não é um fim em si mesma, mas um envio. Quem comunga deve sair para anunciar. Que possamos ser missionários eucarísticos, levando Cristo ao mundo com alegria. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão.